Olá, meninos e meninas do quinto ano. Estamos aqui hoje para mais uma aula. E nossa aula de hoje será de Geografia do Ceará. Nós vamos revisar conteúdos que nós já estudamos. Essa revisão já será para o nosso trabalho avaliativo. Então, prestem bastante atenção, tá bom? Façam agenda 1/9/2020. Disciplina: Geografia do Ceará. Conteúdo: nós vamos ver a unidade 5, que é da página 112 a 130. Atividade será no caderno. Povoados, vilas e cidades, ocupação. O Ceará é um estado que possui 184 municípios. Alguns são bem desenvolvidos e estão localizados no litoral, no sertão ou nas serras. Duas frentes de ocupação atuaram no Ceará. A primeira, chamada de Sertão de Fora, foi controlada por pernambucanos que vinham do litoral, e a segunda, do Sertão de Dentro, controlada por baianos. Ao longo do tempo, o Ceará foi sendo ocupado, o que impulsionou o surgimento de várias cidades. A pecuária serviu de motor para o povoamento e crescimento da região, transformando o Ceará na civilização do couro. Então, o Ceará, ele possui 184 municípios e alguns são bem desenvolvidos e alguns estão localizados no litoral, outros no sertão e outros nas serras. E a pecuária, ela serviu de um motor para o povoamento e crescimento da região. Foi nessa ocasião que transformou o Ceará na civilização do couro. Entre os séculos 18 e 19, o comércio do charque alavancou o crescimento econômico da região. Durante esse período, surgiram as cidades de Aracati, que foi a principal região comerciária do charque, Sobral, Icó, Acaraú, Camusim e Granja. Outras cidades como Caucaia, Crato, Pacajus, Messejana e Parangaba. As duas últimas são bairros de Fortaleza, Messejana e Parangaba, e surgiram a partir da colonização indígena por parte dos jesuítas. Quando os jesuítas chegaram ao Brasil, eles formaram aldeamentos para que eles pudessem catequizar os índios com maior facilidade. E foi aí que surgiu os bairros de Messejana e Parangaba. A partir de 1680, o Ceará passou à condição de capitania subalterna de Pernambuco, desligada do estado do Maranhão. A região só se tornou administrativamente independente em 1799, quando foi desmembrada de Pernambuco e o cultivo do algodão despontou como uma importante atividade econômica. Às vésperas da independência do Brasil, em 28 de fevereiro de 1821, o Ceará tornou-se uma província e assim permaneceu durante todo o período do Império. Com a proclamação da República Brasileira, no ano de 1889, a província tornou-se o atual estado do Ceará, que no período anterior chamava-se Ceará. Então, a partir do ano de 1680,
o Ceará passou à condição de capitania subalterna de Pernambuco, desligada de Maranhão. A região ela se tornou administrativamente independente somente no ano de 1799, quando ela foi desmembrada de Pernambuco. Então, às vésperas da independência do Brasil, no dia 28 de fevereiro de 1821, o Ceará tornou-se província e assim permaneceu durante todo o período do Império. A partir de 1860, o Ceará começou a exportar algodão para a Inglaterra. Isso favoreceu o crescimento de Fortaleza, que acabou se tornando um grande centro exportador para o mercado externo. Então, o Ceará ele começou a exportar esse algodão para fora, para outro país, que no caso foi a Inglaterra, e favoreceu muito a cidade de Fortaleza, porque Fortaleza se tornou um grande centro exportador do mercado externo. O algodão assumiu um papel de destaque na economia cearense e Fortaleza destacou-se como um importante centro coletor e distribuidor desse produto. Nessa época, o transporte do algodão e de outros produtos era feito através dos carros de boi. Então, não é como hoje, que tem transportadora, que pode ser enviado de outra forma. Antigamente não existia nada disso. Então, esses produtos, o transporte desse algodão e de outros produtos era feito através dos carros de boi. Mas, com o crescimento da população e diante das dificuldades desse meio de transporte rudimentar, o meio de transporte que era o carro de boi, era demorado, passavam-se muitos dias para se concretizar essas entregas. Então, fez-se necessário o surgimento de um meio de transporte mais rápido e seguro. Para facilitar o transporte do algodão do interior do estado para Fortaleza, foi instalado em 1873 a primeira ferrovia do Ceará. De certo modo, a ferrovia facilitou a chegada mais rápida dos produtos ao porto de Fortaleza e passou a ser também um importante meio de transporte para as pessoas, ou seja, além de transportar o algodão do interior do estado para Fortaleza, a ferrovia ela também passou a ser um importante meio de transporte para as pessoas. Fortaleza desenvolveu, transformando-se no principal centro econômico do estado. A partir dessas mudanças, foram feitos muitos investimentos públicos e privados, com a construção de espaços de lazer, de moradias luxuosas e vários pontos comerciais. A expansão da cidade é acompanhada pela instalação de instituições públicas e equipamentos urbanos, crescendo do litoral para o interior. Muitas obras se destacam nesse período, como, por exemplo, a construção do Farol do Mucuripe, que aconteceu no ano de 1845, da Santa Casa de Misericórdia, em 1861. A Santa Casa de Misericórdia, ela fica ali, no centro da cidade, pertinho do passeio público, da antiga cadeia pública e da biblioteca pública, no ano de 1867. Fortaleza cresceu muito, também cresceram as desigualdades sociais. As famílias que deixavam o interior do estado por causa das secas e da falta de terra para plantar,
acabaram indo habitar os terrenos abandonados, formando as chamadas favelas ou mendigando pelas ruas, praças e avenidas de nossa cidade. Então, hoje nós vamos começar pelas principais cidades do Ceará. Vamos conhecê-las. No Ceará, muitas cidades se destacam em razão da atividade econômica desenvolvida, da influência política ou religiosa. Então, aí ao lado está mostrando o mapa do Ceará com todas as suas cidades. Então, muitas cidades no estado do Ceará se destacam em razão das atividades econômicas que são desenvolvidas na própria cidade ou de influência política ou religiosa. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre Sobral. Situado no médio vale do rio Acaraú, Sobral é o quinto município mais populoso do Ceará. Sua população é estimada de 205.529 habitantes. Na segunda metade do século XIX, a cidade atingiu um elevado grau de desenvolvimento, tornando-se um importante polo comercial do Ceará. Atualmente, a Princesa do Norte exerce forte influência econômica na área em que se situa e é uma das cidades mais importantes do Ceará. Vocês sabiam disso, que Sobral é o quinto município mais populoso do Ceará e que é uma das cidades mais importantes do Ceará? Então, a figura aí ao lado está mostrando a cidade de Sobral. Agora vamos conhecer um pouquinho de Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte é um dos principais municípios do Ceará. É o terceiro mais populoso do estado, com 270.383 habitantes aproximadamente. A cidade está localizada no extremo sul do Ceará, no chamado Vale do Cariri, distante cerca de 560 quilômetros de Fortaleza. Juazeiro do Norte é chamada de Meca do Cariri, conhecida pelas tradicionais romarias em homenagem ao Padre Cícero, cuja estátua é considerada um importante monumento do país. Então, Juazeiro do Norte é chamada de Meca do Cariri pelas tradicionais romarias ao Padre Cícero. Tem uma estátua enorme na cidade, aonde a cidade é visitada por diversos turistas de todos os lugares. Então, a figura aí ao lado é uma imagem da cidade de Juazeiro. E agora vamos conhecer a cidade de Crateús. Crateús é o 16º município mais populoso do Ceará, com 74.426 habitantes aproximadamente. É uma cidade bela e hospitaleira, localizada no polo da região centro-oeste do estado do Ceará, distante 365 quilômetros de Fortaleza. Possui muitos pontos culturais, como a Casa de Cultura João Batista, Teatro Rosa Moraes, além de importantes pontos turísticos, como a Reserva Natural da Serra das Almas, onde existem mais de 35 espécies de plantas, 57 de répteis e anfíbios, 173 de aves e 38
espécies de mamíferos. Então, essa é a cidade de Crateús. A imagem está mostrando a cidade de Crateús. Então, ao longo das próximas aulas, nós vamos conhecer outras cidades que são muito importantes no estado do Ceará. Hoje nós conhecemos Sobral, Juazeiro do Norte, Iguatu e Crateús. Nas próximas aulas, nós vamos conhecer mais cidades, tá? Principais cidades do Ceará. Na aula passada, nós conhecemos algumas cidades principais do Ceará e hoje vamos conhecer outras. Vamos começar por Canindé. A Basílica de São Francisco das Chagas é o principal ponto turístico religioso de Canindé. Sua construção foi iniciada em 1775, no século XIX, e foi elevada à condição de matriz em 1923. O Papa Pio XI elevou o Santuário de Canindé à condição de basílica. Canindé é uma cidade cearense e é famosa pela Igreja de São Francisco das Chagas. É o 13º município mais populoso do Ceará, com 77.514 habitantes aproximadamente. Sua economia é baseada na agricultura, no plantio de algodão, de banana, milho, feijão e mamona, na pecuária, com a criação de bovinos, suínos e avícolas, e na piscicultura, que é a criação de peixes, indústrias, têxtil, extrativismo mineral, madeiras, de alimentos, de vestuários e de calçados. Observem a imagem. Então, essa imagem é a Basílica de São Francisco, que é o ponto mais populoso da cidade de Canindé. Agora vamos conhecer um pouquinho de Itapipoca. Itapipoca é o 7º município mais populoso do Ceará, com 127.465 habitantes aproximadamente, e a economia gira em torno da agricultura, indústria e turismo. Por ter praia, serra e sertão, é conhecida como cidade dos 3 climas. Então, a cidade de Itapipoca, ela tanto tem praia como serra e tem sertão. Por isso que ela é conhecida como a cidade dos 3 climas. Então, a imagem aí ao lado está mostrando a cidade de Itapipoca. E agora vamos conhecer Quixadá. Quixadá é o 10º município mais populoso do Ceará, com aproximadamente 86.605 habitantes. É chamado de terra dos monólitos, pois sua paisagem é marcada por formações rochosas nos mais diversos formatos, sendo o mais famoso denominado de Pedra da Galinha Choca, por conta do seu formato curioso. Então, na cidade de Quixadá, tem uma pedra que ela tem o formato de uma galinha. Então, ela é denominada de Pedra da Galinha Choca, por seu formato curioso. E a economia do município, ela gira em torno do comércio concentrado que fica no centro da cidade, que recebe semanalmente centenas de moradores, tanto das áreas rurais como dos municípios vizinhos. O potencial turístico de Quixadá é muito forte por conta do rico patrimônio histórico construído pela barragem do Açude do Cedro, conjunto de monólitos, Santuário de Nossa Senhora Imaculada do Sertão, Chalé da Pedra,
Morro do Urucu, Pedrado Cruzeiro, Serra do Estevão, Trilha da Barriguda, Trilha do Olho d'Água, Trilha do Boqueirão, Trilha Cabeça do Gigante, Fazenda Magê e o famoso Museu Jacinto de Souza. Então, o potencial turístico de Quixadá é muito forte por conta desse patrimônio histórico, né, que existe na cidade. Então, a figura ao lado está mostrando a cidade de Quixadá. E agora vamos conhecer um pouquinho de Aquiraz. Então, esse é o Museu Sacro de São José de Ribamar. Foi fundado em 1967 e é considerado o primeiro museu sacro do Ceará. É o segundo do Norte e Nordeste. Seu rico acervo é composto por mais de 600 peças de caráter religioso, que datam dos séculos 17, 18 e 19. Aquiraz foi a primeira vila do Ceará, criada em 1699. Foi durante alguns anos a sede do governo da capitania do Ceará. É o 12º município mais populoso do estado, com uma população de 79.128 habitantes, segundo estimativas. O município possui o segundo maior parque horteleiro do estado, com ricos patrimônios históricos e culturais e belos atrativos naturais, como as praias do Porto das Dunas, Prainha, Presídio, Iguape, Barro Preto e Batoque. Sua economia gira em torno do turismo. Além do turismo, outra atividade econômica importante é a agricultura, na qual se destaca a produção de castanha de caju, coco da Bahia, cana-de-açúcar e outras culturas. Outra atividade econômica marcante é o extrativismo, com a produção da cera da carnaúba e a extração de lenha usada como fonte de geração de energia. Também é na produção pecuária, é muito importante, destacando-se o criatório bovino, suíno, equino e a avicultura. Em Aquiraz, podemos encontrar um setor industrial que vem tendo um razoável crescimento, como empresas do ramo da construção civil, o extrativismo mineral, vestuários e produtos alimentares, além de um comércio em expansão e muitas atividades de prestação de serviços, como bancos, escolas do ensino fundamental e médio, hospital, emissora de rádio AM, fórum e muitos monumentos históricos. E agora vamos conhecer um pouquinho do Crato. Crato é o 6º município mais populoso do estado, com 130.604 habitantes, segundo estimativas do IBGE. Localiza-se no sopé da Chapada Araripe, integrante da região metropolitana do Cariri. Na fronteira com Pernambuco, Crato é conhecido como a Princesa do Cariri e foi criada em 1764. É uma das cidades mais antigas do Ceará e a segunda mais importante em termos econômicos. Tem um comércio bem desenvolvido, destacando-se pela comercialização de produtos rurais. Seu parque industrial é constituído por muitas indústrias. Sua economia local é baseada na agricultura, destacando-se a produção do milho, arroz, algodão, cana-de-açúcar, castanha de caju e banana. Na pecuária, destacam-se a criação de bovinos, ovinos, caprinos, suínos e aves. A piscicultura também é uma atividade intensa e se desenvolve nos córregos dos açudes,
As principais atividades extrativistas são o babaçu, a oiticica e a carnaúba. Também se destaca na mineração com a extração de argila, que é utilizada na fabricação de telhas e tijolos, e outras rochas utilizadas na construção civil. Seu artesanato é rico e variado. O município do Crato conta com suas instituições que promovem a cultura e muitos eventos culturais importantes. Observem a imagem. Então, essa imagem, ela está mostrando um pouco da cidade de Crato. O sertão cearense. O sertão, também chamado de sertão nordestino, é uma das 4 sub-regiões da região Nordeste, sendo a maior delas em área territorial. A área coberta pela típica vegetação da caatinga é um clima semiárido, que se estende da faixa litorânea para o interior do estado e é conhecida como sertão. Então, o sertão, ele é também chamado de sertão nordestino e faz parte das 4 sub-regiões da região Nordeste, sendo a maior delas em uma área territorial. A área coberta pela típica vegetação, que é a caatinga, e com clima semiárido, que se estende da faixa litorânea para o interior do estado, também é conhecida como o sertão. Curiosidade: o município de Santa Quitéria, na localidade de Itataia, possui uma das maiores reservas de urânio do Brasil. O Ceará tem destaque na história e na pesquisa astronômica do Brasil. O Rádio Observatório Espacial do Nordeste, no INPE, instalado em Eusébio, é o maior radiotelescópio do Brasil. Em meio a uma paisagem castigada pelo sol forte, plantas retorcidas, árvores acinzentadas e espinhentas, cactos, a vegetação da caatinga aprendeu a sobreviver à falta de água, por terem raízes longas que lhes permitem encontrar águas no subsolo. A vegetação da caatinga tem folhas pequenas, muitas vezes substituídas por espinhos, para evitar que a evaporação elimine a água, que já é escassa. Espécies como jurema, mandacaru, xique-xique, catingueira, sabiá, marmeleiro preto e gravatá mudam de aparência de acordo com a estação do ano, ou seja, elas ficam verdes no período de chuva e acinzentadas na época de estiagem. Então, em meio a uma paisagem castigada pelo sol, essas plantas retorcidas, acinzentadas, como os cactos, que é a vegetação da caatinga, aprendeu a sobreviver à falta de água. Então, por que isso acontece? Porque elas têm raízes longas que permitem encontrar água no subsolo. Então, essa vegetação da caatinga tem folhas pequenas e muitas vezes elas são substituídas por espinhos. Por quê? Para evitar que a evaporação elimine a água que já é escassa. Então, existem algumas espécies, como a jurema, o mandacaru, xique-xique, catingueira, sabiá, marmeleiro, gravatá, e elas mudam de aparência de acordo com a estação do ano. Se está no período chuvoso, elas ficam verde. Se está no período, na época de estiagem, elas ficam acinzentadas. Observe a imagem. Então, essa imagem está mostrando um período de estiagem, um período de seca. Curiosidade: origem da palavra sertão. Há 2 versões para explicar a origem da palavra sertão. A primeira sustenta que os colonizadores, ao saírem do litoral brasileiro e indo para o interior, perceberam uma grande diferença climática nessa região semiárida.
Por isso a chamavam de desertão, por causa do clima quente e seco. Depois, essa denominação foi estendida como de sertão. Com o passar do tempo, ficou apenas sertão. A segunda versão é de que a palavra deriva de outra latina, sertanos, que significa área deserta ou desabitada, que por sua vez deriva de sertum, que significa bosque. O sertão cearense. Quando rios, açudes e lagos deixam de receber água da chuva, a caatinga sem folha parece morta, ficando no solo ressecado do sertão. Somente quando volta a chover, o verde recobre as áreas irrigadas e importantes para a agricultura. Aliás, esta é uma área de prolongados períodos sem chuva, fenômeno climático mais conhecido como seca. Durante a seca, a população é obrigada a abandonar o campo, na espera de encontrar melhores condições de vida em outros lugares. Então, quando os rios, açudes e os lagos deixam de receber a água da chuva, a caatinga fica sem folha e parece morta, ficando no solo ressecado do sertão. Somente quando volta a chover, ou seja, quando começa a chover, o verde recobre as áreas irrigadas, que são muito importantes para a agricultura. E nessa área de períodos prolongados sem chuva, que é um fenômeno climático mais conhecido como seca. Então, durante a seca, essa população ela é obrigada a abandonar um campo na esperança de encontrar melhores condições de vida. Eles vão para outros lugares, eles procuram a cidade para ter uma vida melhor, uma vida de qualidade. As estiagens provocam um aumento de calor e escassez de água nos reservatórios, que muitas vezes chegam a secar completamente. A vegetação escasseia, o gado morre, as doenças e a fome castigam pessoas e animais. Então, para amenizar a situação de calamidade da população sertaneja, o governo cria medidas de emergências, como a distribuição de alimentos, o abastecimento de água em carro-pipa e a abertura de frentes de trabalho, construção de açude e estradas. Observe a imagem. Então, essa imagem está mostrando um carro-pipa, certamente para abastecer uma região onde não tenha água. Tão grave quanto o castigo da seca é o desvio de dinheiro que o governo federal destina às áreas assoladas pela seca, o que contribui para aumentar o drama do sertanejo pobre, que vê a falta de água se transformar num flagelo. Mas não são apenas os políticos que se beneficiam do flagelo da seca. Muitos fazendeiros também deixam de pagar suas dívidas ou conseguem empréstimos do governo para construir açudes e estradas em suas propriedades, prejudicando a população sertaneja. Mas o Ceará não é só seca. Veja a letra da música abaixo e reflita. No Ceará é assim. Eu só queria que você fosse um dia ver as praias bonitas do meu Ceará. Tenho certeza que você gostaria dos mares brávios, das praias de lá, onde o coqueiro tem palmas bem verdes, balançando ao vento pertinho do céu. E lá nasceu a virgem do poema, a linda Iracema dos lábios de mel. Oh, quanta saudade que eu tenho de lá! Oh, quanta saudade! A jangadinha vai no mar deslizando. O pescador, o peixe vai pescando. O verde mar, que não tem fim, no Ceará é assim. Então, como a letra da música diz, no Ceará não é só seca. Existem praias lindas, existem lugares lindos. E ele fala também, oh, quanta saudade que eu tenho de lá. Oh, quanta saudade. A jangadinha vai no mar. Então, no Ceará não é só seca.
E agora vamos praticar. Nossa atividade será no caderno. Então, essa é a nossa atividade no caderno. Primeira questão. Em qual momento histórico e ano o Ceará deixou de ser província e tornou-se o atual estado do Ceará? 2. Que importância teve o algodão para o crescimento de Fortaleza? 3. Com qual finalidade foi construída a primeira ferrovia no Ceará? 4. Em qual setor a cidade de Sobral destaca-se no Ceará? 5. Que cidade do Ceará é conhecida como Meca do Cariri? 6. Qual é o principal ponto turístico da cidade de Canindé? 7. Por que Itapipoca é conhecida como cidade dos três climas? 8. Que cidade do Ceará é conhecida como a princesa do Cariri? 9. Descreva a paisagem de Quixadá. 10. Quais atividades econômicas se destacam na economia de Iguatu? 11. Em qual cidade do Ceará está a reserva natural Serra das Almas? 12. Que cidade do Ceará foi a primeira capital e sede do governo do Ceará? Agora pause o vídeo, resolva as questões, depois pode dar o play no vídeo e vamos fazer a correção. Então, essa é a nossa correção. Primeira questão. Às vésperas da independência do Brasil, em 28 de fevereiro de 1821. 2. Fortaleza acabou se tornando um grande centro exportador para o mercado externo. 3. Para facilitar o transporte do algodão do interior do estado para Fortaleza. 4. Comércio. 5. Juazeiro do Norte. 6. A Basílica de São Francisco. 7. Por ter praia, serra e sertão. 8. Crato. 9. É marcada por formações rochosas nos mais diversos formatos, sendo o mais famoso denominado de Pedra da Galinha Choca. 10. Agricultura, pecuária e comércio. 11. Crateús. 12. Aquiraz. Espero que vocês tenham feito a correção direitinho, tá, turma?